Fala galera, hoje é dia de justiça. É uma história da DC, escrita por Alex Ross e Jim Krueger e desenhada também pelo Alex Ross em conjunto com Doug Bright-White no ano de 2005. O heroísmo da Liga da Justiça é colocado à prova quando um grupo de vilões começa a ter um sonho compartilhado. A partir daí, vilões se unem para fazer o que os heróis nunca fizeram, e desse jeito criam a Legião do Mal na intenção de trazer algo que falta ao mundo: justiça. Essa HQ, feita em 12 edições, não faz parte da cronologia oficial da DC, é uma história paralela, então não afeta a linha do tempo tradicional. Mas antes de ir pra história, se inscreve se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento do canal, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com Lex Luthor questionando por que deram tanta liberdade aos super-heróis, questionando sobre quem decidiu que os humanos precisavam ser salvos. Esse questionamento acontece enquanto Metrópolis se torna um caos. Ataques de ogivas nucleares vindo dos céus em diversas partes do mundo começam a destruir tudo, enquanto os super-heróis da Liga da Justiça não conseguem salvar a população. Metrópolis com Superman, Roma com Mulher Maravilha, Flash em Central City, todos tentam salvar as pessoas, mas não conseguem. Batman tenta salvar crianças, levando-as até a Batcaverna, enquanto o Caçador de Marte acaba morrendo nas chamas que destroem a Terra. Os mares com Aquaman também não estão a salvos, e o planeta não suporta e morre. Tudo isso não passou de um sonho recorrente de alguns vilões, um sonho compartilhado que se repete dezenas de vezes. Enquanto isso, no fundo do mar, Aquaman se encontra em seus aposentos com Mera e seu pequeno filho Arthur, e inquieto, revela que sente que tem algo de errado acontecendo em seus domínios e precisa investigar. Em sua busca, o rei de Atlântida encontra uma grande redoma, mas antes de descobrir do que se trata, o herói é atacado pelo Arraia Negra e seus capangas. Eles entram em combate enquanto Aquaman acredita que se trata só de mais um ataque do seu inimigo, mas dessa vez era algo muito maior. Por incrível que pareça, os animais aquáticos começam a atacar o Aquaman, controlados pelo Arraia Negra até deixá-lo inconsciente e derrotado, sendo levado para dentro daquela redoma, onde finalmente é entregue a Lex Luthor. Lex e outros vilões tiveram um sonho compartilhado, mostrando o fim da Terra e a incapacidade dos heróis de salvar a humanidade. Ele acredita que o excesso de confiança dos super-heróis em suas próprias habilidades e da fé exagerada que a humanidade tem neles será o motivo da ruína do planeta. Então, Lex e outros vilões se unem para criar a Legião do Mal, para dessa vez tomar o lugar da Liga da Justiça e serem os verdadeiros salvadores, fazendo a verdadeira justiça. Por esse motivo, o Capitão Frio vai até o deserto árabe, onde cria uma gigantesca montanha de gelo, que com o tempo se torna um grande oásis. E com a ajuda da Era Venenosa, criando vegetação à sua volta, trazem felicidade para a população daquela região. A Era Venenosa cria árvores e plantas frutíferas em locais inférteis, trazendo alimento aos necessitados. E até mesmo o Dr. Crane, o espantalho, aplica seu conhecimento químico em curar as pessoas com paralisia, que agora voltavam a andar, junto do mestre dos bonecos que cria próteses para os amputados. Enquanto isso, o Charada invade os computadores das indústrias Wayne para se infiltrar nos computadores da Batcaverna, mas mesmo conseguindo roubar as informações num disco, ele é interceptado e capturado pelo Batman. E apesar de ser atacado algumas vezes, o herói o leva de volta ao asilo Arkham. E é ali que a gente percebe que talvez o único que não compartilhou o pesadelo aonde o planeta era destruído foi o Coringa. Na redoma, onde o Aquaman se encontra preso, ele desperta para descobrir que está sendo submetido a alguns experimentos por Brainiac, ainda não revelando quais seriam seus verdadeiros planos, mas se interessando muito pelo Aquaman, desejando investigar e se apossar de sua mente.
Depois de toda a tecnologia de busca já ter falhado ao tentar encontrar o Aquaman, o Caçador de Marte parte aos oceanos e tenta encontrar o companheiro de equipe com seus poderes telepáticos, e seguindo seu rastro, chega próximo a Redoma, mas é interceptado mentalmente pelo gorila Groot, que cria ilusões e deixa o Caçador de Marte também incapacitado. Enquanto isso, ao redor do mundo, as notícias boas continuam a chegar pela televisão. Pessoas que não andariam mais agora disputam corridas. Desertos estão se tornando paraísos. E até agora, a única explicação para tudo isso é as boas ações que vêm sendo feitas por super vilões e bandidos condenados. No asilo Arkham, Lex Luthor surge na cela do Charada e o liberta para, a partir daí, iniciar seu verdadeiro plano. Mas o Coringa na cela ao lado fica furioso por ter sido o único a não ser convidado para esse grupinho secreto. O Aquaman tenta usar sua telepatia e usa os animais marinhos para que mostrem ao satélite da Liga da Justiça aonde ele está sendo mantido preso. Então, o Tornado Vermelho, que cuida do satélite, descobre o local. Mas antes de poder dizer ao restante da Liga, alguém misterioso surge. Algum integrante da Liga e de alguma forma faz com que o Tornado perca o controle e comece a se autodestruir. Essa pessoa misteriosa, a partir do satélite da Liga, libera aos vilões todas as informações secretas de seus integrantes, inclusive suas verdadeiras identidades. A partir daí, Lex Luthor, Era Venenosa, Arraia Negra e Charada aparecem numa transmissão mundial. E enquanto isso acontecia, todos os principais integrantes da Liga da Justiça começam a ser atacados mesmo em suas identidades civis. Superman é atacado por Metallo, Parasita, Bizarro e Solomon Grundy. Ele emite um pedido de ajuda que o Flash tenta responder e depois de começar a correr, por motivos ainda desconhecidos, ele não consegue mais parar. Mulher Maravilha é atacada pela Mulher Leopardo e no combate é envenenada com o sangue de Centauro, que vai fazer aos poucos com que seu corpo comece a ser revertido até sua forma inicial, a sua forma de barro. O Lanterna Verde é emboscado por Sinestro e teletransportado para um lugar desconhecido e não catalogado do universo. Sem energia suficiente para voltar, Hal Jordan se transforma em energia pura e se isola dentro do seu próprio anel. Arqueiro Verde e Canário Negro são atacados pelo Espantalho e pelo Cara de Barro, enquanto Gavião Negro e Mulher Gavião são surpreendidos pelo Mestre dos Bonecos, e o Electron é baleado pela Giganta. Luthor, Charada, Era Venenosa e Arraia Negra explicam na sua transmissão as suas atitudes de ajudar a humanidade e questionam por que a Liga da Justiça nunca ajudou as pessoas de forma para melhorar o mundo, além de combater os vilões. Porque com todos esses poderes, nunca fizeram o que os vilões estão fazendo agora. Eles podem ser chamados de vilões, mas decidiram mudar o mundo pelas suas próprias mãos. Eles estão criando novas cidades, livres de doenças, de perigos. E os primeiros que devem ser levados são os que foram curados por eles. E que se a Liga da Justiça achava que eles estavam fazendo errado, que deviam aparecer ali naquele momento para contestar, mas a ausência dos heróis é a prova que até eles admitem que as atitudes dos vilões é a correta. Mas na verdade a gente sabe que ninguém apareceu ali, porque todos estavam sendo atacados e incapacitados de surpresa e ao mesmo tempo. E enquanto cria essas novas cidades, Lex Luthor diz que sabe que o mundo é pequeno demais para ele e para Brainiac, e que em algum momento um vai acabar traindo o outro. Depois do discurso à humanidade, Lex Luthor se encontra com Brainiac, ainda lobotomizando o Aquaman, e o Lex diz que é hora da próxima parte do seu plano. Ele pega 6 pequenas esferas negras e as libera nos céus. São esferas criadas por Brainiac, que começam a aumentar seu tamanho, e é onde a gente percebe que é o mesmo tipo de redoma que se encontra no fundo do mar com o Aquaman em cativeiro. Os vilões dizem que ali, dentro dessas esferas, serão as novas cidades perfeitas que estão construindo. E então, eles acreditam que praticamente toda a Liga já estaria morta ou incapacitada nesse momento e nada poderia impedi-los. Mas nesse momento, durante a batalha do Superman contra os vilões, inclusive contra o Metallo e sua Kryptonita, o seu chamado por ajuda é atendido pelo Capitão Marvel, o Shazam.
Sozinho, ele derrota os 4 vilões e salva o Superman, levando-o até a Batcaverna. Mas ali, o Batman começa a agir de forma estranha e então o Superman o nocauteia. Superman usa sua visão de raio-x e percebe que existem milhares de pequenos vermes tecnológicos andando pelo corpo do Batman que estão controlando suas ações. Inclusive, seu próprio corpo também está completamente infestado. São esses vermes que controlaram o Batman a destruir o Tornado Vermelho e a liberar as informações do seu computador e revelar as identidades dos heróis para a Legião do Mal. Com isso, Superman precisa se livrar desses parasitas antes que ele próprio seja controlado também, e então pede ao Shazam que o jogue até o sol. Desse jeito, todos os vermes são queimados e com a energia agora restaurada, o Superman volta ao planeta. O Electron não morreu no ataque e se encontra no hospital em recuperação. Arqueiro Verde e Canário Negro derrotam o Cara de Barro. O Caçador de Marte conseguiu lidar com o ataque telepático feito pelo Groot. E Gavião Negro e Mulher Gavião se recuperam e derrotam o Mestre dos Bonecos. O Superman, junto do Shazam, conseguem usar o raio mágico do herói para parar o Flash da sua corrida eterna. Enquanto a Mulher Maravilha derrota a Mulher Leopardo, mas ainda sofre pelo veneno que vai destruir seu corpo aos poucos. E Hal Jordan, o Lanterna Verde, continua desaparecido. Talvez esses sejam os 2 únicos que ainda não tenham se recuperado. Mas o resto dos heróis conseguiu evitar o pior, e agora basta dar a volta por cima e revidar o ataque, restaurando a esperança. Mulher Maravilha vai até a Batcaverna, onde encontra Batman e Alfred deixados amarrados pelo Superman, mas a Era Venenosa também tá por ali. A Mulher Maravilha tenta soltar o Batman, mas ele a ataca, e ao usar o laço da verdade nele, a influência dos vermes param e o Batman volta ao normal. Desse jeito, juntos, derrotam a Era Venenosa. Depois que a maioria dos heróis voltam às suas capacidades, eles se reúnem na Fortaleza da Solidão e se questionam sobre essa conspiração que sofreram, mas que, com as coisas que vem fazendo para ajudar a humanidade, qualquer coisa que fizessem a Legião do Mal poderia interromper um possível futuro brilhante para a raça humana. Até mesmo a mídia questiona sobre as atitudes dos vilões e se os heróis seriam mesmo os mocinhos que se diziam, já que nunca fizeram essas boas ações antes. Longe dali, Groot, Luthor e Brainiac falam sobre como as coisas estão correndo bem com a humanidade aceitando suas curas, mas que não contavam com a participação do Shazam e de outros membros secundários da Liga, como é o caso da Zatanna, que ajudou o Tornado Vermelho a ser reconstruído pelo Dr. Magnus e os Homens de Metal, e ajudando também o Caçador de Marte a encontrar o Aquaman, praticamente com um pedaço a menos do cérebro. Mas com a ajuda da Patrulha do Destino, o Aquaman é restaurado como um anfíbio que restaura seu próprio corpo. O problema é que agora a Legião do Mal começou a atacar os parceiros dos heróis, como Robin, Batgirl e Aqualad. Todos são infectados com os vermes mecânicos, e inclusive o Aqualad ataca a Mera e sequestra o filho do Aquaman, o pequeno Arthur. Para tentar entender o que os vilões estão tramando, o Flash vai até o deserto, onde captura o Capitão Frio e o leva até a Fortaleza da Solidão para que seja interrogado pelo Batman, e é a partir daí que tudo é revelado. O sonho do fim do mundo foi fabricado por Lex Luthor, Brainiac e transmitido pelo Groot na intenção de afetar os vilões para que fosse criada a Legião do Mal. Desse jeito, todos os integrantes teriam um desejo em comum: evitar o fim da humanidade e derrotar a Liga da Justiça. Mas para que os vilões pudessem trabalhar juntos, Brainiac criou os vermes mecânicos que se implantam e se multiplicam dentro do corpo das pessoas, dominando seu corpo e mente, transformando-os praticamente em robôs ao comando de Brainiac. Esses vermes foram feitos a partir de projetos roubados do Dr. Sivana com base nos poderes do Sr. Cérebro. E esses mesmos vermes estão sendo implantados nos humanos. Por isso, estão sendo falsamente curados de suas doenças, por exemplo. Mas na verdade, estão todos sendo escravizados, se tornando em máquinas ao dispor de Brainiac. Então, os vilões e o resto dos humanos que aceitaram a ajuda da Legião do Mal e que aceitaram ir para suas cidades paraíso estão sendo controlados.
Brainiac é a mente por trás de tudo isso. Inclusive se interessou pela mente do Aquaman pela sua telepatia com os animais aquáticos. Por isso, Brainiac tentou encontrar um jeito de, a partir do seu cérebro, dominar o Groot caso fosse necessário. Inclusive, são esses vermes que controlaram as ações de alguns heróis, como Flash e Batman. Desse jeito, o Vingador Fantasma surge para ajudar a humanidade e parte atrás do Lanterna Verde, que o encontra e finalmente o liberta. Hal Jordan usa então seu Anel Verde e com seu poder consegue extrair os vermes de dentro do corpo dos infectados, como é o caso do Batman. Por isso, os vilões queriam o Lanterna Verde incapacitado e não morto, já que se ele tivesse morrido, seu anel teria ido para John Stewart e o plano dos vilões não teria dado certo da mesma forma. Mas agora, com todos reunidos e sabendo dos reais planos da Legião do Mal, é hora do contra-ataque. Os vilões continuam atacando os próximos aos heróis da Liga e capturam cada vez mais pessoas como o Comissário Gordon, John Stewart e Supergirl, enquanto o Groot transmitia o sonho ao Adão Negro para convocá-lo também. O Superman analisa uma das crianças ditas como curada pelos vilões e percebe que os vermes não só controlam suas ações, mas como os transformam em criaturas mecânicas, praticamente semelhantes a Brainiac. A luta de Brainiac era contra todo ser vivo e qualquer organismo, não só contra a Liga da Justiça. O poder do Lanterna Verde é capaz de destruir os vermes e acabar com o seu controle, mas mesmo assim, se qualquer membro da Liga fosse controlado de novo, poderia ser um perigo para o resto. Então, com a ajuda dos Homens de Metal e usando seu próprio corpo, a Liga constrói armaduras para evitar o contato com os vermes. Dessa forma, com um plano brilhante criado pelo Batman, a Liga parte para o combate contra a Legião do Mal. Alguns heróis vão destruir a fonte de criação dos vermes e são confrontados por Sinestro, Adão Negro e Groot, mas os heróis saem vitoriosos, inclusive roubando um dos anéis amarelos de Sinestro. E agora, equipados com suas novas armaduras, todos partem ao encontro de Lex Luthor e do resto da Legião. Num tipo de festa de comemoração pelos planos dos vilões, Brainiac quer usar o filho do Aquaman como o primeiro da sua nova raça e pretende fazê-lo à sua imagem. Mas nesse momento, os heróis invadem a festinha particular e iniciam um grande combate planejado. A Liga da Justiça, revestida com os Homens de Metal, iniciam o combate, mas a luta já tinha sido planejada antes pelo Batman, que tinha enviado o Caçador de Marte disfarçado de Senhor Frio, e até usando o Shazam, vestido com a armadura que seria do Superman, pegando de surpresa os vilões que tentavam vencê-lo ao usar Kryptonita, e depois derrotando o Adão Negro, fazendo com que ele volte à sua forma humana. Então, o combate continua e o Groot é nocauteado para evitar que descubra o plano com seus poderes psíquicos. Arqueiro Verde e Canário têm a ajuda do Homem Borracha e vão atrás dos aliados dos heróis que estão presos ali também. E encontram praticamente todos sendo manipulados pelos vermes mecânicos, enquanto outros estão ali só em cativeiro mesmo. O arqueiro pega seu arco e flecha e dispara uma em direção a Supergirl. Mas como tudo tinha sido minuciosamente pensado, ao desviar, a flecha atinge o John Stewart, e essa era a intenção, já que na ponta dela tinha o Anel Verde de Hal Jordan, que é utilizado pelo John para se tornar o Lanterna Verde, e com isso, usando seus poderes, tira os vermes de todos os heróis ali. Mas como o Anel Verde estava com John Stewart, Hal Jordan revela que usava um anel amarelo, aquele capturado em posse do Groot. E com isso, derrota o Sinestro, dizendo que essa batalha não se trata de vingança, e sim de justiça. Nesse combate a gente descobre que o Batman foi infectado com os vermes durante seu primeiro combate contra o Charada, e então o herói vence dessa vez. Enquanto tudo isso acontecia, do lado de fora, uma figura ilustre acompanha a ação. O Coringa tinha fugido do asilo e fazia um piquenique num parque próximo, e a partir dali começa a explodir vários prédios, dizendo que ele não deveria ter sido deixado de fora nessa festa e que de qualquer forma ele apareceria sem ser convidado. Lex Luthor, que usa uma espécie de campo de força para evitar o contato com os vermes de Brainiac, é atacado pelo Electron e desse jeito acaba derrotado também.
mas Brainiac e alguns poucos vilões conseguem escapar para suas respectivas cidades flutuantes. Jon Stewart aparece e com o anel destrói as larvas dentro do corpo de praticamente todos os vilões também, desse jeito acabando com o combate. Com o poder do anel, ele apaga os incêndios da cidade e também apaga da mente dos vilões todas as informações sobre os membros da Liga da Justiça e os liberando do controle de Brainiac. Caçador de Marte tira informações de Grodd e descobre que Brainiac tem controle de todas as armas de destruição em massa da Terra e já ativou uma contagem regressiva. Ele deseja acabar com todos os organismos e criar um mundo mecânico como ele. E para isso vem criando clones do seu próprio corpo dentro das cidades flutuantes. Ele pretende destruir o planeta nesse ataque com armas de destruição e usar as ogivas nucleares para realizar o Armagedon, como aquele mostrado nos sonhos dos vilões no começo da história. Por esse motivo, Superman convence Lex a ajudar, já que apesar de tudo, ele também é humano. O plano do Lex era separar os humanos, pegar os que queriam ser ajudados, os preguiçosos ou até os deficientes e entregar ao Brainiac na ideia de limpar o planeta e manter só os mais fortes para iniciar uma nova raça mais forte e pacífica. Na cabeça dele, ele tentava fazer o bem para a humanidade, mas foi traído pelo Brainiac. Superman então parte com vários heróis ao combate dentro das cidades flutuantes, inclusive com a Patrulha do Destino ajudando e com o Aquaman atrás do seu filho raptado. Os combates se iniciam liberando os cidadãos manipulados dos vermes e destruindo os clones de Brainiac, até que Superman encontra o verdadeiro mestre dos bonecos num estado deplorável, praticamente transformado numa máquina. Hal Jordan tem seu anel verde devolvido e auxilia no combate. Espantalho, a Raia Negra, mestre dos bonecos e Era Venenosa são derrotados pelos heróis, enquanto a Mulher Leopardo e a Mulher Maravilha, já totalmente consumida e desfigurada pelo veneno, lutam até que a Mulher Maravilha vence, mas fica praticamente morta por causa da doença. Superman, Tornado Vermelho e Zatanna vão atrás de Brainiac e encontram várias cópias do vilão por quais ele transporta sua verdadeira mente, enquanto Zatanna usa sua magia para segui-lo também. Tentando evitar que os mísseis destruam o mundo, Caçador de Marte une sua mente com a de Lex Luthor e a do Gorilla Grodd, e assim, usando seus conhecimentos, eles conseguem redirecionar as armas para fora do planeta. Desse jeito, com um chamado de Hal Jordan, toda a tropa de Lanternas Verdes surge e pega um dos mísseis, impedindo a catástrofe. Na luta contra o Arraia Negra, o Aquaman consegue recuperar o seu filho ao destruir a influência do vilão nas pessoas daquele lugar. Lex Luthor então usa o teletransporte do seu traje e vai ao encontro de Brainiac, dizendo que sabia que seria atraído por ele. Por isso, já tinha modificado a sua programação e, controlando, o levou até ali. E com a chegada de Superman, Zatanna e Tornado Vermelho, Brainiac tenta levar sua mente para outro lugar, mas não consegue. Luthor diz que ele só poderá agora se transportar para sua própria nave, para fora do planeta e para deixar os humanos em paz. Então Brainiac parte para lá e Zatanna, usando sua magia, leva Superman atrás do vilão até encontrar sua nave, que se encontrava no espaço num tamanho minúsculo para que não fosse encontrada. Desse jeito, Superman o congela e captura o verdadeiro Brainiac, finalmente acabando com o combate e salvando a Terra. Superman deixa o Brainiac congelado frente à cidade engarrafada de Kandor, a capital de Krypton, engarrafada pelo próprio Brainiac. Mas apesar de tudo resolvido, Mulher Maravilha está praticamente morrendo, voltando à forma de barro. Então é levada até a Ilha Paraíso. Hipólita suplica para as deusas e desse jeito devolvem a vida ao barro, transformando-a novamente na Mulher Maravilha. Finalmente, com tudo resolvido, os vilões são presos novamente e o Batman volta à Batcaverna, comentando como agora, com todas as armas nucleares destruídas, a humanidade possa ter a chance de prosperar num mundo sem armas e com um novo recomeço para os humanos seguirem com seus próprios passos, e que algum dia eles realmente alcançarão a paz mundial. E tudo isso é visto enquanto Superman é observado pela Legião dos Super-Heróis do século 31, um futuro utópico, provando
que eles vão conseguir um dia. E que esse será o início do futuro. E é desse jeito que termina a história. Justiça é uma grande homenagem aos heróis clássicos, remetendo diretamente à Era de Prata, principalmente pelos seus uniformes e personalidades. É uma grande homenagem e referência também ao antigo desenho dos Super Amigos, trazendo inclusive de lá o grupo da Legião do Mal. Aproveitando essa união dos vilões para trazer um enorme número de personagens, tanto de vilões quanto de heróis. Isso é muito legal, mas também é um ponto negativo para novos leitores, porque você não vai entender as referências se não conhecer a maioria deles. De preferência, tenha um pouco mais de bagagem antes de ler essa HQ. O roteiro é muito bom, fechado, sem pontas soltas e além de tudo é inteligente. Traz debates sobre bem e o mal, sobre a real atuação dos super-heróis no mundo, e os combates são muito bem organizados, principalmente o final com planos geniais vindo do Batman, que exemplifica o sentimento de redenção e superação que toda a história trouxe, começando com a queda dos heróis, passando para a redenção e no final a superação para cima dos vilões. A arte do Alex Ross é magnífica e as armaduras que os heróis usam próximo do final é uma das coisas mais legais e empolgantes. A história te deixa com uma pulga atrás da orelha, principalmente no começo, onde muita gente pode até começar a concordar com as falas e atitudes de Lex Luthor. Mas a história te faz pensar como não se pode esperar que um super-herói altere a sua vida, porque as pessoas precisam atingir o seu sucesso com seus próprios méritos, em vez de esperar um presente vindo de um alienígena. Apesar de todos os elogios, Justiça peca em alguns aspectos. Existem coisas sem explicação ou detalhamento, como o Vingador Fantasma surgindo do nada e encontrando Lanterna Verde, ou o Shazam num quadro onde ele está preso pelo Adão Negro para no próximo já aparecer solto. Existe uma briga de egos dos heróis elásticos que não faz sentido e nem ligação com a trama, e a participação do Coringa é praticamente inútil. Mas o que mais me incomoda é a quebra na narrativa. Uma hora mostrando um núcleo, na outra página mostrando o outro, para numa próxima voltar ao primeiro. Quebra muito o ritmo de leitura sem necessidade, não agregando nada e às vezes até atrapalhando no entendimento de algumas coisas. É uma história ótima, mas que tem várias falhas, pelo menos na minha opinião. A minha atual versão aqui é a da coleção da Eagle Moss, lançada em 2 partes, mas existe uma versão definitiva e muito maior da Panini que traz vários extras que complementam a história. Justiça levanta uma pergunta que sempre surgiu nos leitores de quadrinhos. Com todos os poderes, por que os heróis nunca melhoraram o mundo em vez de só confrontar os vilões? Mas ao final, a gente percebe como a humanidade precisa andar e prosperar por ela mesma, encontrando a justiça na dualidade entre o bem e o mal. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, e se você quiser encontrar um quadrinho ou um mangá para comprar, entra pelo link que eu vou deixar na descrição dos vídeos. Desse jeito você vai acabar ajudando no crescimento do canal e encontrando materiais com desconto. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.